Bom, vamos lá então. É, Na página, por favor, na página 12, capítulo 5, páginas 12 e 13, exercício um. Ele diz o seguinte: um vaso de flor de 3 quilogramas está sobre uma mesa de 1,2 metros de altura. Determine a energia potencial gravitacional do vaso, considerando que o referencial é a própria mesa e, numa segunda situação, que o referencial é o chão. Então, observe, se o referencial for a própria mesa, ele, em relação à mesa, não possui variação na altura. Então, como esse vaso está usando como referência a própria mesa que ele se encontra, não existe diferença de altura em relação ao referencial adotado. Então, neste caso, o vaso não tem energia potencial gravitacional em relação à mesa. Por quê? Porque a relação que eu tenho aqui é que essa mesa tem 1,2 metros de altura. Então, esse plano de referência de 1,2 metros é em relação ao chão. Tá? Então, em relação à superfície da mesa, a própria mesa, a altura é zero. Esse corpo, em relação a essa mesa, não tem energia potencial gravitacional, porque o produto vai dar zero. Agora, em relação ao chão, esse corpo de massa 3 quilogramas, no local onde a intensidade do campo gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, e se encontra a uma altura de 1,2 metros, vai ter 36 joules de energia potencial gravitacional, beleza? É só fazer o produto da massa do corpo, pela aceleração da gravidade do local, pela altura que esse corpo se encontra do plano de referência, tá? Quem que é o plano de referência? É o solo. Essa mesa se encontra a 1,2 metros desse solo. Bom, exercício 2. Uma criança sobe até o alto de um escorregador. Neste ponto, ela tem 400 joules de energia potencial gravitacional em relação ao solo. Considerando que sua massa é de 20 quilogramas, qual é a altura do escorregador? Então, o que foi dado? Foi dada a energia potencial gravitacional do corpo. A intensidade do campo gravitacional a gente considera 10, tá? E foi dada a massa dessa criança, que é de 20 quilogramas. Então, eu relaciono que essa energia potencial gravitacional é igual ao produto da massa, da intensidade do campo gravitacional no local e da altura. Olha lá, ó. A energia potencial gravitacional acumulada pelo corpo é igual ao produto da massa, da aceleração da gravidade e da altura. Ele tem 400 de energia potencial gravitacional, 20 de massa. A gente considera a intensidade do campo gravitacional no local igual a 10 e determino a altura H. De que maneira? Vou dividir 400 por esse produto aqui, que é 200. Então, esse escorregador, no ponto de altura máxima dele, eu tenho 2 metros de altura. Tá? Questão 3. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo. Entre outras coisas, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com tecnologia muito menos desenvolvida do que temos hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4.000 anos. Considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, que em média cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, a altura desprezível comparada à da pirâmide. E que a altura da pirâmide seja de 140 metros. Adotando o G igual a 10 metros segundo ao quadrado,
a energia potencial de um bloco no topo da pirâmide em relação à sua base é de quanto? Bom, então o que eu tenho que relacionar aqui? Eu tenho que relacionar a massa de um bloco de 2 toneladas, a altura de 140 metros e a intensidade do campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, eu não posso determinar essa energia cinética considerando a massa do bloco em tonelada. Eu tenho que considerar a massa do bloco em quilogramas. Então, eu tenho que multiplicar por 1000 esse 2 para transformar essas 2 toneladas em quilogramas. Então, eu vou estar multiplicando 2.000 da massa por 140 da altura por 10 da aceleração da gravidade. Olha lá, ó. A energia potencial gravitacional é o produto da massa pela aceleração da gravidade pela altura. A massa é 2.000, a intensidade do campo gravitacional é 10, a altura é de 140 metros. Aí o que vai acontecer? Multiplica 2 por 14, dá 28 aqui. Esse restante de zero aqui são os valores relacionados às grandezas, né? Então eu vou ter 28 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Beleza? Como o resultado, como as opções estão em quilojoule, ou seja, eu tenho que transformar essa grandeza numa potência de base 10 expoente 3, que é o quilo. No caso, essa transformação está relacionada à divisão do resultado obtido por 1000, inserindo o múltiplo, que é o quilo. Então, se eu dividir esses 2.800.000 joules por 1000, eu vou ter 2.800, o K é essa divisão por 1000. 2.800 quilojoules, e a resposta é a letra E. Beleza, gente? Bom, questão 4. Os amortecedores dos veículos são desenvolvidos para absorver a energia de impactos indesejados sobre a carroceria. Considere um veículo que tem uma mola de constante elástica igual a 20.000 Newton por metro. Ao passar por um buraco, a mola se deforma 15 centímetros. Qual é a energia absorvida pela mola? Bom, então foi dada a constante elástica e a deformação. Constante elástica de 20.000 Newton por metro e a deformação de 15 centímetros. Porém, para eu calcular a energia absorvida por essa mola, eu tenho que transformar essa deformação em metro. Então, multiplico por 10 a menos 2. Tá? Olha lá. A energia potencial elástica da minha mola é a constante elástica multiplicada pela deformação ao quadrado dividido por 2. A constante elástica é 20.000. A deformação da mola é 15 centímetros. Se eu multiplicar por 10 a menos 2, ou seja, se eu dividir por 100, eu tenho esse resultado igual a 0,15 aqui. Aí é só aplicar a multiplicação, né? Resolver a potência. Primeiro eu faço aqui, ó, divido 20.000 por 2, dá 10.000. E aqui o que vai dar? Vai dar 0,0025, 225, que é essa potência de base 0,15 elevado ao quadrado. Multiplicando isso por 10.000, eu tenho 225 joules de energia potencial elástica armazenada nessa mola. Tá? Questão 5. O arco e flecha foi regulamentado como esporte a partir do século XIX. Uma pessoa necessita lançar uma flecha com energia de 800 joules, ó, energia associada à deformação do arco. Tá? Então, é energia potencial elástica.
Sabendo que a constante elástica do arame do arco é de 10.000 newton por metro, qual deve ser a deformação do arame em centímetros? Pessoal, aqui é o seguinte, na hora de eu calcular essa minha deformação, eu vou achar um resultado em metro. Por que nós vamos achar esse resultado em metro? Porque a energia está em joule e a constante elástica está em newton por metro. Na hora de calcular essa deformação que está relacionada à unidade de comprimento, ela sai naturalmente em metro. Aí o que eu tenho que fazer para achar o resultado em centímetros? Eu vou ter que multiplicar por 100 esse resultado para chegar no valor que a gente deseja no exercício. Então, ó, a energia potencial elástica da mola é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. No caso, foi dado a energia potencial de 800, a constante elástica da mola de 10.000, calculo ΔX ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Passo 2 multiplicando 800, vou ter 1.600 aqui. Passo 10.000 dividindo esse 1.600. Então, na verdade, eu vou ter 0,16. ΔX igual a 0,16. Como é que eu calculo esse ΔX? Eu tiro a raiz quadrada desse 0,16, que dá 0,4. Ou eu poderia calcular a raiz quadrada desse produto aqui todo, dessa fração aqui toda. Vou chegar no mesmo resultado, 0,4. Mas é 0,4 o quê? É 0,4 metro. Porque a energia está em joule e a constante elástica está em newton por metro. Então o resultado tem que sair naturalmente em metro. Para eu achar o resultado em centímetros, eu multiplico esse 0,4 por 100. Esse arqueiro aplicou uma deformação de 40 centímetros no arco para que essa flecha possuísse uma energia potencial elástica de 800 joules. Tá? Bom, exercício 6. Esse exercício 6 encerra o conteúdo para a nossa prova de sábado. Só que como a gente tem um tempo grande ainda, eu vou entrar no próximo assunto, que é o teorema do trabalho e da energia, para pelo menos dar uma adiantada nessa parte teórica, para a gente ficar mais ou menos em dia com essa apostila, tá? Então, ó, na questão 6 nós temos o seguinte. Na ilustração a seguir, uma mola helicoidal foi inicialmente presa a um suporte por uma de suas extremidades. Então, aqui, ó, nessa condição aqui, ó. Ela está presa ao teto por essa extremidade superior aqui. Depois, um corpo de massa igual a 320 gramas foi preso na extremidade livre da mola. Com base nas informações, determine o que se pede. A letra A, ele quer a constante elástica da mola. Vamos entender uma coisa, ó. Qual que é a força que deforma a mola? A força que deforma a mola é o peso desse corpo de massa 320 gramas. Certo? Esse peso de massa 320 gramas, que tem que ser transformado em quilogramas, fez com que a mola deformasse 8 centímetros. Por que 8 centímetros? Porque numa condição inicial, essa mola, na condição de repouso, ela tem 10 centímetros. Numa condição final, ela tem uma deformação total de 18. Ou seja, se eu tinha 10 inicialmente e ela chega numa posição final de 18, é porque ela deformou 8. Cuidado, hein? Ela deformou 8 centímetros. E ele quer a resposta da constante elástica em newton por metro. Então, eu tenho que transformar esses 8 centímetros aí, eu tenho que dividir por 100. Nessa condição de equilíbrio aqui, ó, a força resultante sobre o sistema é zero. Então, a força elástica é o próprio peso
do corpo. Olha lá, ó. Eu tenho uma força elástica para cima e eu tenho uma força-peso para baixo. Onde, nessa condição de equilíbrio aqui, essa força elástica é igual a força-peso. Logo, a força resultante é zero. Olha lá, ó. A força resultante, que é a massa vezes a aceleração, vai ser igual a zero. Quem que é essa força resultante? É a força elástica para cima, menos a força-peso para baixo. Como está numa condição de repouso, A é igual a zero, esse produto aqui é zero. Logo, a minha força elástica é igual ao peso do corpo. Quem que é a força elástica? É a constante elástica vezes a deformação sofrida pelo corpo. Quem que é o peso? É a massa vezes a aceleração. Aí eu tenho que transformar todo mundo, né? Eu quero a constante K, onde a deformação sofrida é de 8 centímetros, transforma em metros, 0,08, e a massa do corpo é de 320 gramas, transforma em quilograma, vou dividir isso por 1.000, dá 0,32. Então, na verdade, eu vou estar dividindo 3,2 por 0,08. Eu tenho uma constante elástica de 40 newton por metro. Beleza? Aí na letra B ele quer a energia potencial gravitacional armazenada na mola. Aí é só multiplicar a constante elástica pela deformação ao quadrado e dividir por 2. Olha lá, ó, a energia potencial armazenada é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. A constante elástica nós calculamos na letra A, é 40 newton por metro. A deformação da mola, 0,08 metros quadrados. Essa energia potencial elástica vai ser o produto dessa potência 0,08 ao quadrado dividido por 2. Eu tenho 0,128 joules de energia potencial elástica. Aqui é cálculo simples, a gente chega nesse resultado multiplicando-se 40 pelo quadrado de 0,08 e dividindo esse resultado por 2. Tá? Bom, ficou mais uma coisinha aqui para a gente fechar o nosso estudo. Na segunda-feira, eu passei para vocês atividade de 1 a 4, que são as atividades relacionadas à energia cinética. Tá? Para fechar essa parte de energia potencial gravitacional, tem as questões de 5 a 12, dessa sessão Hora do Estudo, que se encontram na página 26. Tá? Então, no total, pessoal, para quem não entregou, teve gente que já entregou para mim a atividade de segunda-feira. Para quem eu não respondi ainda, porque realmente de ontem para hoje eu não tive tempo. Tá? Ontem eu fiquei o dia inteiro preparando prova. Hoje eu dei aula a parte da manhã inteira e estou pegando essa parte agora. Mas eu confirmo o recebimento do e-mail ainda hoje para vocês, tá? Então, no total, pessoal, é da questão 1 a 12. Olha, ó, da questão 1 a 12, páginas 25 e 26, tá? Isso, essa data aqui está errada, que eu achei que eu não ia chegar nisso essa semana ainda. Eu já estava me precipitando aí para, sei lá, para setembro. Tá? Não é nem 4, né? É 28 do 8, sexta-feira agora, tá? Então, sexta-feira a gente tem entrega de atividades nessa sexta. Sábado de manhã a gente tem avaliação. Avaliação, volto a afirmar, ela está agendada lá no Positivo On. Deixei um link aberto no Meet para a gente poder manter contato, tá? Porque eu acho que é bem mais fácil. Pois não, Eugênio? Os exercícios você já me entregou, né? Você me entregou do 1 ao 4, né?
O, pra, o de hoje é do 5 ao 12, tá? Do 5 ao 12 na página 26. Para quem não entregou, do 1 ao 12, páginas 25 e 26. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma entrada nessa parte de teorema do trabalho e da energia. Eu não sei se vocês lembram que quando eu comecei o estudo de energia, eu falei para vocês que eu ia ter a oportunidade de provar porque que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu consigo provar isso agora, relacionando o trabalho com a transformação de energia. Tá? Deixa eu só verificar aqui a presença. Só um minutinho, gente. Professor, Pois não, pode falar, a Giovana. Letícia e a Marcela pediu para avisar que elas estão sem internet. Tá, beleza. Eu também fiquei sem aqui no finalzinho da aula. Eu acho que muita gente está usando. Então, os provedores de internet, eu acho que eles não estão dando conta, não. Sem brincadeira. A minha caiu aqui, era um pouquinho depois das 3. Eu consegui resolver, era quase 3h30. Então, beleza. Obrigado, Giovana. De nada. Vamos então pegar essa parte do teorema aí. É rapidinho isso daqui, tá? Só para a gente não ficar com tempo ocioso, nós vamos começar a ver essas transformações. Então, ó, teorema do trabalho e da energia. O conceito de trabalho de uma força está diretamente relacionado à aplicação de uma força que, por sua vez, pode transformar um tipo de energia em outro ou transferir a energia entre diferentes corpos de um sistema. Então, ó, segundo Anthony Laurent Lavoisier, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Não importa se eu vou ter uma transformação de energia química, por exemplo, em energia cinética. Não importa se parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor. Eu tenho que ter a minha conta fechada. Aquela energia química proveniente do combustível, ela foi transformada parte em energia de movimento, parte em energia na forma de calor. Ela foi transformada no processo final. Tá? Eu tive uma dissipação de uma parte da energia por meio, que hoje em dia ela está podendo ser reaproveitada. Tá? Foi o que eu comentei assim no começo da semana. Os carros novos hoje em dia estão saindo com turbo. Esse turbo ele não está relacionado ao aumento do desempenho do veículo relacionado à velocidade. Ele está relacionado a uma economia de combustível, porque ele reaproveita os gases que iam ser lançados no escapamento para gerar por esse calor. Tá? Então, ó, um exemplo aí de transformação de energia. Por exemplo, a água acumulada na barragem de uma hidrelétrica tem energia armazenada que pode ser transferida ou transformada. Isso ocorre mediante a realização de trabalho por parte da força gravitacional que atua sobre a água. Então, nessa barragem aqui, essa água contida na barragem, ela tem capacidade de armazenar energia na forma potencial gravitacional. Então, uma usina hidrelétrica, a energia inicial e a energia final, ela está envolvida num processo de transformação em energia potencial gravitacional que eu tenho lá no início, da água acumulada nessa barragem, e lá no processo final, na hora que vem para a gente,
essa transformação toda em energia elétrica. É lógico que existem várias etapas, mas o processo inicial, o processo final é transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica no final, tá? Aí, ó. Assim, o trabalho realizado pela força gravitacional transforma parte da energia potencial gravitacional acumulada em energia cinética de movimento, né, da água nos dutos, no momento em que a comporta são abertas. Essa água é conduzida pelos dutos até chegar às turbinas, que utilizam a energia cinética para movimentar os geradores e produzir energia elétrica. A eletricidade é transmitida pelas linhas de transmissão até as residências. Então, ó, o que vai acontecer? Lá na usina hidrelétrica, aquela água que a gente vê jorrando do lado da usina, ela não é responsável em produzir energia elétrica. Aquilo ali é o vertedouro. Toda barragem tem que ter vertedouro. Porque vai que chove demais na encosta do rio, que deságua nesse reservatório. Pode acontecer o rompimento da barragem. Então, aquela água que fica jorrando, que segue no leito do rio, na parte de baixo da barragem, é o vertedouro. Tá? É uma medida de segurança. O que produz energia para a gente está dentro da barragem, que são os dutos de água. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho os dutos que são fechados. Eu tenho os dutos que são fechados por comportas, onde, a partir do momento que eu abro essa comporta, eu vou ter a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética pelo duto. Essa água vai colocar uma turbina em movimento, ou seja, eu vou criar energia cinética de rotação nessa turbina e vai fazer um gerador também adquirir movimento de rotação. Aí eu vou ter o processo de transformação eletromagnética. Isso daí nós vamos estudar um pouquinho mais para frente no terceiro médio. Beleza? Aí, através de linhas de transmissão, na casa de força, eu vou ter o transporte da energia elétrica pelas linhas de transmissão, chegando nas residências. Beleza? Bom, vou tirar o fone aqui para a bateria. Ao longo desse volume, a energia e o trabalho foram citados e relacionados diversas vezes. Nesse tópico, vamos investigar a relação entre o trabalho e energia sobre o ponto de vista quantitativo, ou seja, vamos representar isso através de fórmulas. Tá? Para isso, considere um corpo que se move horizontalmente sobre a ação de uma força resultante de módulo constante, partindo de um ponto A com velocidade VA e chegando a um ponto B com velocidade VB. Essa relação pode ser ilustrada da seguinte maneira. Bom, o que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui está acontecendo o seguinte. Eu tenho um corpo de massa M, no qual foi aplicada uma força sobre esse corpo, e essa força faz com que o corpo se desloque da posição A até a posição B, fazendo com que essa velocidade final em B seja maior que a velocidade em A. Ou seja, ocorreu uma variação da velocidade do corpo. Então, lá na dinâmica do movimento, essa força resultante, ela pode ser descrita pela segunda lei de Newton, onde a minha força resultante é a massa vezes a aceleração do corpo. No caso, quem que é a aceleração? A aceleração é a grandeza, é o agente físico que faz variar a velocidade do corpo. Por isso que eu troquei aqui a aceleração do corpo pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Aí, para ajeitar a equação, o que foi feito? Passou-se a variação do tempo
multiplicando essa força resultante. Então, eu tenho a seguinte relação. A força resultante vezes a variação do tempo é igual ao produto da massa pela velocidade em B, que é a velocidade final, menos a velocidade em A, que é a velocidade inicial. Por que isso? Porque o delta aqui representa essa variação. Bom, como a força resultante é constante, a aceleração também será. Assim, a velocidade média do corpo ao longo do trajeto de A para B é essa velocidade média, é a média aritmética das velocidades envolvidas. Por que eu posso relacionar a média? Porque a aceleração é constante. Então, ela vai fazer com que essa velocidade aumente de forma constante durante esse deslocamento ΔS. E o que é velocidade média? A velocidade média nada mais é que a razão entre o deslocamento e o tempo. Aí, o que foi feito nessa expressão aqui, ó, relaciona a velocidade média com o deslocamento e o tempo? Ele isolou o tempo. Tá? Então, isolando o tempo, eu vou passar esse 2 multiplicando ΔS e VA mais VB dividindo. Aí, como o tempo é o mesmo nos dois casos, eu posso substituir esse tempo na expressão aqui de cima. Então, observe, substituindo ΔT por 2 ΔS sobre VA mais VB, eu tenho essa relação envolvida aqui. Ó. A força resultante é 2 ΔS mais VA sobre VA mais VB, igual ao produto da massa pela velocidade em B menos a velocidade em A. Aí, ó, como é que vai sair a forma? Vou passar VA mais VB multiplicando esse produto M, VB menos VA, e vou passar o 2 dividindo essa expressão. Eu saio nessa relação aqui. Ó. E M sobre 2 é o produto da soma pela diferença dessas velocidades. Aí o que fica? O lado esquerdo da igualdade é o trabalho da força resultante. Porque é o produto da força pelo deslocamento. Se a gente desenvolver o lado direito, nós vamos ter um produto notável que é o quadrado da diferença, a diferença de quadrados. É o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha que legal, ó. No lado esquerdo, eu tenho o trabalho da força. No lado direito, eu tenho a massa sobre 2 multiplicado pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, na hora que eu passo esse m sobre 2, distribuindo essas duas potências, eu vou ficar com mvb quadrado sobre 2, mva quadrado sobre 2. Ou seja, quem que é mvb quadrado sobre 2? É a energia cinética que o corpo tem quando ele atinge a velocidade v. E o que é mva? Professor, o senhor mutou o seu áudio. Seu áudio está desligado. Professor, é só você clicar na chamada no Google Meet. Isso. E aí, Olha só. Voltou aí, mas vocês perderam muito? Perdeu muito? não, acabou de desligar. Nossa, hoje a internet está assim uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Aqueles dias que não dá certo. Bom, deixa eu só voltar aqui, então. Deixa eu voltar uma aqui, ó. Então, ó, substituiu, né, a relação, a força, tudo mais. Aí fiz o desenvolvimento aqui. Eu parei aqui, ó. Esse desenvolvimento vai ser o quê? A força resultante vezes deslocamento vai ser igual ao produto da massa sobre 2 vezes esse produto notável aqui, que é a soma pela diferença. Então, ó, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho o trabalho da força resultante que atua sobre o corpo.
E no lado direito, eu tenho quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, o que eu tenho aqui? O lado direito da igualdade corresponde à variação da energia cinética do percurso de A até B. Ou seja, essa variação da energia cinética de A até B, ela vai estar relacionada ao trabalho total realizado sobre um corpo quando ele tem variação de energia cinética. Então, considerando a velocidade no ponto B, que a velocidade no ponto B tem módulo superior que a velocidade no ponto a gente conclui que houve um aumento da energia cinética. Esse acréscimo de energia cinética deve-se ao trabalho mecânico realizado pela força resultante. Essa relação entre o trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo e a energia cinética é denominado o teorema do trabalho energia cinética. Em outras palavras, o trabalho total realizado em um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Então, sempre vai ser isso, tá, pessoal? Toda vez que eu aplicar força a um corpo e essa força provocar um deslocamento no qual ocorre uma variação de velocidade, o trabalho realizado por essa força vai ser igual à variação da energia cinética nesse corpo. Então, vai dar isso daqui, ó. Eu tenho um trabalho total fazendo com que a minha energia cinética em A seja diferente da minha energia cinética em B, ou seja, eu provoquei uma variação. Neste caso, a energia cinética em B, ela vai ser maior que a energia cinética em A, porque essa força provocou um aumento da minha velocidade em B. Então, trocando isso, relacionando a variação de energia com a energia final e a energia inicial, o trabalho da força, o trabalho total realizado por uma força sobre um corpo, é a variação da energia cinética, e essa variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aí, ó, eu provei para vocês, lá da aula anterior, eu falei para vocês que eu ia conseguir provar porque que a energia cinética de um corpo, a cinética de um corpo, é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, esse trabalho total vai ser a massa vezes a velocidade final dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial dividido por 2. Certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho que entrar depois no teorema da energia potencial e ele requer um desenvolvimento grande, eu vou encerrar hoje nesse ponto, tá? A segunda-feira a gente retoma nesse assunto, beleza? A matéria da prova vai até os exercícios que eu resolvi agora há pouco, e sábado a gente se encontra aí, tá? 7h15 da manhã, todo mundo lá, a gente faz essa avaliação, e eu quero ver se eu entrego essa avaliação corrigida para vocês até no máximo terça-feira, tá? Eu também vou passar o gabarito Sem da prova para pressa, vocês. professor. Oi? Sem pressa. Não, eu tô tranquilo, porque eu tô com a matéria toda desenvolvida já, eu tenho o conteúdo pronto até outubro. Então, dá para eu corrigir essa prova na terça-feira com tranquilidade e dá para mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês o gabarito, tá? No sábado. Depois das 9h da manhã, eu mando o gabarito para vocês. Beleza, pessoal? Então, até sábado. Beleza. Um abração para todo mundo. Bom descanso aí. Tudo de bom, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, professor. Falou, gente. Falou. Beijo. Falou, beijo. Tchau pra vocês.